Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 3 de julho de 2024, quarta-feira, e nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 6. Alguns homens, os fariseus religiosos, vão começar a pegar no pé de Jesus por causa do sábado. Jesus, em um sábado, com seus discípulos, vai comer alguns cereais e eles perguntam: você não sabe que não é permitido fazer isso no sábado? Mas Jesus diz para eles no versículo 5: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, mais uma vez agora, Jesus vai ali estar desafiando aqueles homens. Era um sábado, ele estava numa sinagoga e estava ali um homem com a mão atrofiada. Jesus vai e cura e vai ali confrontar aqueles homens. O versículo 9 diz para nós: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou destruí-la? Então Jesus mandou aquele homem estender a mão e ele estendeu e ali foi curado. E aqueles homens estavam loucos, ficaram furiosos, diz o versículo 11, e agora eles queriam ver como iriam acabar com Jesus. Jesus, ele tinha chamado alguns discípulos, mas agora ele vai selecionar alguns deles. A palavra do Senhor nos diz no versículo 12 que ele vai até o monte, passa a noite em oração e no outro dia, ao amanhecer, ele chama todos os discípulos e dentre esses ele escolhe 12, a quem ele também designa como apóstolos, são os seus enviados que são ali levados adiante para poder estar fazendo a obra e dando continuidade, como hoje nós conhecemos bem. Jesus aqui vai trazer o sermão da planície. Mateus fala do sermão da montanha, Lucas fala do sermão da planície, e provavelmente a ideia é que em Lucas, Jesus está falando a uma grande multidão, pessoas de Jerusalém, Judeia, Tiro, Sidom, e em Mateus ele está falando aos seus discípulos. Aqui ele dá um resumo do que precisa, e em Mateus, quando ele vai fazer o sermão da montanha, ele vai fazer coisas mais pormenorizadas. Lucas, inclusive, quando vai falar acerca das bem-aventuranças, ele traz um contraponto com os ais de que aquelas pessoas que estavam ouvindo precisavam. Preste atenção, no versículo 20 ele diz: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. No versículo 24 ele diz: mas ai de vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. No versículo 21 ele diz: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. No 25 ele diz: ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fomes. No 21 ainda ele diz: bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. E no 25 ele também diz: ai de vocês que agora riem, pois haverão de se levantar e chorar. No versículo 22 ele vai dizer: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, insultarem, perseguirem e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa que vocês terão no céu. É o que Jesus está dizendo ali para aquelas pessoas. Mas em contraponto ele vai dizer no versículo 26: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. A ideia é que o reino dos céus ele é feito de uma maneira totalmente diferente daquela que o mundo diz. Os bem-aventurados são os pobres, os que têm fome, os que choram, são os perseguidos, os odiados. E em contraponto, aqueles que riem, os ricos, os que têm fartura, os que estão ali sendo sempre elogiados, são aqueles que merecem um ai. Ou seja, viver a cultura do reino, viver para o reino dos céus vai trazer dificuldades, vai trazer problemas, mas tenha certeza que essas dificuldades elas serão sempre ali acompanhadas da presença de Deus para nos fazer suportar aquelas diferenças, suportar essas perseguições que acontecem. Nós vamos ver que Jesus vai mandar nós amarmos os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Ou seja, exatamente ao contrário do que nós pensaríamos que deveríamos fazer. Jesus, ele já disse no capítulo anterior que ele está trazendo um novo ensino, não é um complemento ao judaísmo, é algo totalmente novo, algo totalmente que vai fazer uma transformação radical na vida daqueles que aceitarem essa palavra. Tanto que ele vai dizer no versículo 37 para que não julguemos, porque senão nós seremos julgados. E o que ele quer dizer com isso? O 41 explica melhor, porque se você que repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, é uma pergunta que Jesus faz, ou
seja, como eu vou julgar se eu mesmo estou necessitando de uma autoavaliação? Jesus está dizendo para nós que eu não tenho como julgar, porque eu mesmo sou um pecador, no sentido de que eu não devo apontar alguém sem antes olhar para mim. Mesmo olhando para mim, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso fazer a diferença. Eu não tenho como, sendo um hipócrita, poder querer tirar o cisco do olho do irmão, se há uma trave em meus próprios olhos, em minha própria vida. Por isso que ele vai dizer que nós temos que ser como uma árvore que dá bom fruto, porque o homem bom, ele tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, diz o versículo 45, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, a nossa natureza vai produzir em nós aquilo que Deus tem colocado em nós, e aqueles que são maus vão continuar produzindo o mal. E aí, para terminar esse sermão maravilhoso, Jesus, ele vai falar acerca daqueles que ouvem a ele. Ele diz no versículo 47, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Veja bem, primeiro temos que ir a ele, ouvir as suas palavras. Muitos fazem isso, mas poucos colocam em prática. Os que colocam em prática são aqueles que construíram uma casa sobre uma rocha, e quando é construída a rocha com um alicerce fixo, Jesus diz, vem inundação, torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. De outro lado, Jesus vai falar que uma outra pessoa que ouve e não pratica sofre as mesmas coisas. No versículo 49 ele diz que vem a torrente, dá contra aquela casa e ela cai, e é grande a sua queda. Por que é grande a queda daquela casa? Porque ele ouviu aquela palavra e não a colocou em prática. Então que nós possamos ouvir as mensagens do Senhor e colocá-las em prática, para que nós possamos ter uma casa edificada, e quando as lutas, dificuldades, as tempestades da vida vierem, nós permanecermos inabaláveis. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, e a paz do Senhor.